Bom dia, primeiro ano, tudo certinho com vocês? Sejam bem-vindos de volta, espero que vocês tenham descansado bastante, tenham feito coisas bem legais durante essa semaninha que vocês tiveram de descanso aí, de férias, tá? Então, hoje a gente vai continuar vendo propriedades periódicas. Lembra que na outra aula, um tempo atrás, a gente começou a ver propriedades periódicas, mas a gente viu só uma das propriedades, a gente viu só o raio atômico. Hoje a gente vai ver as outras que estavam faltando. Então, o que vocês vão fazer lá no caderninho de vocês hoje? Deixa eu só escolher aqui o ponteiro. Vocês vão escrever no caderno aula de química, a aula de hoje, que é a 24 e a 25 do dia 6/8. Aqui faltou escrever o conteúdo, mas vocês vão escrever o seguinte: propriedades periódicas, continuação. Depois, vocês vão assistir o vídeo, que é o que vocês estão fazendo aqui, e fazer anotações no caderno. Então, o que vocês estão entendendo, façam um resuminho ali para depois vocês consultarem. Depois, revisa os slides que vão estar anexados, resolve as atividades que estão no final do slide e, por último, anexa uma foto ali no Classroom. E vocês já sabem, caso vocês tenham dúvidas, não procura no Brainly, tirem as dúvidas comigo primeiro, tá bom? Então, vamos lá. A gente tinha começado a ver as propriedades periódicas, certo? E a gente tinha visto que essas propriedades periódicas são características dos elementos químicos. E ela tem esse nome aqui, ó, periódica, porque é uma propriedade que vai variar regularmente na tabela periódica. Então, a sua variação é periódica aqui. Uma variação periódica é algo que varia de uma forma regular, que a gente sabe como essa variação está acontecendo, não é aleatória. Então, por exemplo, aqui eu tenho essas caixinhas com cores. Aqui eu sei como está acontecendo a variação dessas cores. Porque aqui ela está variando periodicamente, ela está variando regularmente. Eu sei que ela começa mais escura, então aqui na esquerda a caixinha é mais escura e conforme a gente vai andando para a direita, a cor vai diminuindo, ó. Então é isso que está acontecendo aqui. E eu sei como funciona a variação aqui na coluna também. Conforme eu vou abaixando, descendo aqui na coluna, a cor vai aumentando. Então, é mais ou menos isso que a gente vai usar aqui na tabela periódica também. Eu sei como a variação dessas três propriedades aqui acontecem, assim como eu sei como a variação dessas cores aqui acontece. Então, a gente vai aplicar mais ou menos isso que a gente aprendeu aqui para as caixinhas de cores, só que para a tabela periódica. Então, eu vou saber como a propriedade ela varia aqui no período e como a propriedade varia aqui na família, tá? Então, aqui é como se fosse o período da tabela. Então, aqui, se cores fossem uma propriedade da tabela periódica, eu saberia que ela iria variar dessa forma aqui no período e ela iria variar dessa forma aqui na família. Então, a gente já viu o raio atômico, hoje a gente vai ver eletronegatividade e eletropositividade. Então, só lembrando, o raio atômico, o que ele é? Ele está relacionado com o tamanho do átomo. Lembra, raio atômico. Raio vem lá do conceito de matemática, que é uma medida que vem do centro até a bordinha da circunferência. E a gente trata o átomo aqui, o átomo de Bohr, como se fosse uma circunferência, porque lembra que ele é assim, ó. No meio a gente tem o núcleo e em volta a gente tem as camadas que formam a eletrosfera. Então, como que a gente vai medir aqui o raio deste átomo? Ele sempre vai vir do centro do núcleo até a última camada dele. Eu não paro na primeira camada que eu enxerguei. Se ele tem duas camadas, o raio vai até o final. Só lembrando que a gente não consegue pegar um átomo e medir o raio dele isolado. A gente tem que medir o raio dele quando ele está ligado com algum outro elemento, ou algum outro átomo. Então, por exemplo, aqui eu tenho dois átomos que eles são do mesmo elemento químico, então a gente mede a distância entre os dois núcleos e divide no meio, tá? Mas assim, não se preocupem com isso, o importante é vocês saberem que a gente não consegue medir o tamanho do átomo de forma isolada, a gente precisa medir ele sempre quando ele está ligado com outro átomo de mesmo elemento químico. Mas quando a gente olha ele sozinho, o raio vem do centro do núcleo até a última camada dele e está relacionado com o tamanho. Como que funciona a variação dele na tabela periódica? Então, se é uma propriedade periódica, eu sei como essa variação vai acontecer aqui na tabela.
E lá na outra aula a gente tinha visto que o tamanho do átomo, ele sempre vai variar dessa forma aqui, ó, como está sendo apresentado aqui nas flechinhas. Os átomos menores estão aqui nos primeiros períodos e conforme a gente vai descendo na tabela periódica, o tamanho dele vai aumentando. E aqui a mesma coisa, ó, ele vai andando conforme a flechinha. Aqui na direita, deste lado aqui, eles são menores e conforme a gente vai andando para a esquerda da tabela periódica, os átomos eles vão tendo um tamanho maior. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui, no primeiro período, tem um átomo pequenininho. E conforme eu vou descendo na tabela, ó, o raio desse átomo vai aumentando. E a mesma coisa aqui, ó. Aqui desse lado, os átomos começam pequenininhos. E conforme eu vou andando para a esquerda da tabela, este raio vai aumentando também, tá? Então, na outra aula, eu tinha passado um exercício para vocês que, ó, o que era? Qual dos dois elementos a seguir apresenta um raio atômico maior? Então, vocês tinham que olhar a letra A, a letra B, a letra C e a letra D. Cada uma dessas letrinhas tinham dois elementos químicos e vocês tinham que dizer qual dos dois apresenta um raio atômico maior. Então, primeira coisa, vamos procurar aqui a letra A, o boro e o flúor na tabela periódica. O boro, ele está aqui e o flúor está aqui na tabela, certo? Agora, se eu quero saber qual dos dois é maior, então primeiro a gente vai lembrar da flechinha. Então, o raio, ele aumenta para cá e ele aumenta para baixo também. Se eles estão na mesma linha aqui, no mesmo período, a gente vai olhar esta linha aqui de cima, essa flechinha. Então, eu vou saber que o boro, nesse caso aqui, é o maior, porque ele está mais na esquerda da tabela periódica, então por isso que ele vai ser maior. Agora, deixa eu só mudar a cor aqui da tinta, para a gente não se confundir. Agora, o oxigênio e o lítio. O oxigênio está aqui na tabela e o lítio está aqui deste outro lado. Nesse caso aqui, eu sei que o lítio ele é maior porque ele está mais à esquerda da tabela periódica, então por isso que ele é maior do que o oxigênio. Então, eu vou circular aqui. Agora, vou só mudar a cor aqui para fazer o outro. Opa! Aqui, verdinho. Entre o potássio e o cobalto. O potássio está aqui e o cobalto está aqui. Eu sei que o potássio ele vai ser maior porque ele está mais à esquerda da tabela periódica. Próximo e último, neste caso aqui, deixa eu mudar a cor da caneta, botar um roxinho, o germânio e o bromo. Então, vamos ver, o bromo está aqui e o germânio está aqui na tabela periódica. Nesse caso aqui, eu sei que o germânio vai ser maior porque ele está mais à esquerda da tabela. Nesses exercícios que eu passei para vocês, vocês tinham que olhar esta flecha aqui, tá? Mas vamos supor que fosse entre o vanádio e o tântalo. Qual dos dois apresenta um raio atômico maior? Nesse caso aqui, o tântalo, porque ele está mais abaixo da tabela periódica. Então, quando eu estou falando de raio atômico, a gente vai olhar essas duas flechinhas. Quanto mais para a esquerda e quanto mais para baixo, maior esse elemento químico ele vai ser. Agora que a gente já sabe a propriedade periódica lá do raio atômico, a gente vai olhar as duas que estão faltando, que é a eletronegatividade e a eletropositividade. Como elas são propriedades periódicas, elas também vão ter uma variação aqui na tabela que eu vou conseguir prever as características daquele elemento químico. Então, vamos lá. A primeira, eletronegatividade. Se a gente pensar na palavra negatividade, negatividade lembra negativo, negativo lembra elétrons. E agora, vamos pensar, lembra quando a gente estava vendo cátion e ânion? Quem que fica negativo? É quem recebe elétrons. E quem recebe elétrons vira o quê? Vira um ânion. Então, por isso que a gente diz aqui que quanto mais eletronegativo o átomo ele é, maior tendência ele tem de se tornar um ânion. Se ele tem tendência a se tornar um ânion, ele vai sempre atrair elétrons. Lembra que ele não pode perder nem receber prótons. Sempre vai ou perder ou receber elétrons. Nesse caso aqui, quando o átomo for eletronegativo, ele tem tendência a atrair, a receber elétrons.
E isso também está relacionado com o tamanho dele. Quanto menor o átomo for, mais eletronegativo ele vai ser, mais tendência ele vai ter de atrair os elétrons para ele. Agora, como funciona a variação dele aqui na tabela periódica? Nesta tabela aqui, a gente tem esses numerozinhos que estão aqui, certo? Esse número aqui, ele é a escala de eletronegatividade. Então, é o valor de eletronegatividade de cada um dos átomos. A gente deixa só aqui o hidrogênio de fora, porque ele é exceção aqui. Mas daí agora a gente vai ver os outros elementos. Então, vamos ver aqui. O lítio começa com 1, depois o berílio 1,5, depois o boro 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Como que a eletronegatividade está variando aqui no período? Se eu for olhar aqui, ó, os números menores estão aqui na esquerda da tabela periódica e conforme eu vou andando aqui para a direita, o valor de eletronegatividade ele vai aumentando. Então, por isso que eu vou colocar aqui, ó, a flechinha dessa seguinte forma. Os mais eletronegativos estão aqui deste lado da tabela. Então, a gente colocou a flechinha assim. Conforme eu vou andando aqui para esta direção da tabela, o valor de eletronegatividade ele vai aumentando. Agora, vamos ver como que varia aqui na família, nas colunas. Se eu for ver aqui, ó, embaixo eu tenho 2,5, depois eu vou indo para 2,5, 3, 3 e 4. Vamos olhar a outra família aqui. É 2, 2,1, 2,4, 2,5, 3,5. Se vocês olharem aqui, vocês conseguem perceber que o valor de eletronegatividade está aumentando conforme eu vou subindo na tabela periódica. Então, eu vou fazer a flechinha da variação da seguinte forma, ó, os menos eletronegativos estão aqui embaixo e conforme eu vou subindo na tabela periódica, mais eletronegativo aquele átomo vai ficando. Agora é o seguinte, por que esses elementos aqui eles estão cinza? Por que os gases nobres estão cinza? Porque eles são nobres. Um átomo ele recebe ou perde elétrons para se tornar estável. Então, um átomo vai ser eletronegativo ou eletropositivo para se tornar estável. Os gases nobres não precisam disso, não precisam receber ou perder elétrons para se tornarem estáveis. Então, por isso que quando a gente estiver falando de eletronegatividade e eletropositividade, a gente deixa de fora os gases nobres. Então, se eu perguntar assim, entre o flúor e o neônio, qual dos dois é o mais eletronegativo? Nesse caso, você vai dizer que é o flúor, porque o neônio ele não entra nessa escala de eletronegatividade ou eletropositividade. Então, aqui eu coloquei a tabela periódica, deixei cinza aqui os gases nobres, porque eles não entram aqui nessa escala de eletronegatividade, e a flechinha está da seguinte forma. Os menos eletronegativos estão desse lado, conforme eu vou andando para a direita da tabela, e conforme eu vou subindo, mais eletronegativo o átomo vai ficando. Então, o flúor aqui é o mais eletronegativo de todos. Se eu for perguntar qual é o elemento que tem mais tendência a se tornar um ânion da tabela periódica, é o flúor, porque ele é o mais eletronegativo de todos. Então, vamos ver. Entre o lítio e o nitrogênio, qual dos dois é o mais eletronegativo? Neste caso aqui é o nitrogênio, porque o nitrogênio está mais à direita, ó, ele está mais perto da ponta da flecha. Agora, entre o boro e o índio, qual dos dois é o mais eletronegativo? Neste caso aqui é o boro, porque ele está mais acima da tabela periódica, então por isso que ele é o mais eletronegativo. Agora, tudo que a gente aprendeu para a eletropositividade, a gente coloca como o contrário aqui na eletropositividade. Se na eletronegatividade ele tinha tendência a atrair, a receber elétrons, na eletropositividade ele tem tendência a perder elétrons. Um átomo eletropositivo, ele sempre, se ele está perdendo elétrons, ele tem tendência a se tornar um cátion. E aqui, quanto maior o raio atômico, maior será a sua eletropositividade. Então, a eletropositividade perde elétrons e se torna um cátion. Como que acontece a variação dele na tabela periódica? É o contrário da eletronegatividade. Se os eletronegativos estão na direita, os eletropositivos estão na esquerda. Se os eletronegativos estão em cima, os eletropositivos estão embaixo. Então, é assim que funciona a variação da eletropositividade. Quanto mais para baixo
e quanto mais à esquerda da tabela periódica, mais eletropositivo aquele átomo vai ser. Aqui eu coloquei de cinza, certo? Porque os gases nobres não entram nessa variação, porque lembra que eles não precisam nem receber nem perder elétrons. Então, aqui, entre o lítio e o rubídio, qual dos dois é o mais eletropositivo? É o rubídio, porque ele está mais abaixo da tabela periódica. Agora, entre o lítio e o flúor, qual dos dois é o mais eletropositivo? Tem maior tendência a se tornar um cátion? Aqui a gente sabe que vai ser o lítio, porque ele está mais à esquerda da tabela periódica. Agora aqui temos um resuminho, então esse resumo aqui é muito importante vocês terem no caderno de vocês para depois vocês consultarem. Então, ó, importante, coloquem lá, porque aqui eu tenho a propriedade, eu tenho a definição dela e eu digo como que funciona a variação dela lá na tabela periódica. Agora aqui vocês têm exercícios para resolver. Então, na número 1, vocês vão circular o mais eletronegativo de cada par aqui. Na número 2, vocês vão circular o mais eletropositivo. E na número 3, o que tem maior raio atômico. Então, vocês vão olhar as flechinhas e comparar aonde esses elementos estão para circular o mais eletronegativo, o mais eletropositivo ou o que possui maior raio atômico. Então, não esqueçam, façam essa atividade rapidinho, não esqueçam de colocar esse resumo aqui no caderno de vocês. Então, me mandem foto do resumo e da atividade feita aqui no Classroom, tá bom? Beijos e até a próxima!